Boa noite, Rio Grande do Norte. Está começando o RN2 desta quinta-feira. E a gente começa falando que os deputados da oposição, a governadora Fátima Bezerra, estão cobrando o pagamento das emendas parlamentares por parte do Executivo. Dinheiro que os deputados pretendem destinar aos municípios. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares esperam do governo do estado a liberação das emendas impositivas que foram indicadas ao orçamento de 2023. As emendas parlamentares são um instrumento para que os deputados indiquem ações, projetos e obras que o governo é obrigado a executar dentro do orçamento estadual. De acordo com os deputados, existiu um acordo para executar as emendas destinadas para a área da saúde no início deste mês. É o valor de 300 mil para cada deputado, destinar para a área de saúde dos municípios do Rio Grande do Norte, tanto para investimento, como também para a compra de medicamento, insumos, que é importante. E estamos esperando que o governo libere esse recurso para que nós possamos destinar essas emendas para a saúde, que é primordial. Os parlamentares têm cobrado uma posição em relação à liberação dos recursos. Mesmo insatisfeitos, ainda não existe nenhuma articulação das bancadas para pressionar o governo em relação aos projetos que tramitam na casa. Os deputados estão insatisfeitos porque os compromissos não estão sendo cumpridos e esse recurso não é para os deputados. Esse recurso são recursos que vão ajudar os municípios. É a única forma de o deputado ajudar os municípios, a necessidade dos municípios. É extremamente necessário que essas emendas sejam pagas religiosamente, porque os prefeitos já anunciaram em suas cidades a obra, a emenda, para depois também os prefeitos não ficarem como mentirosos. A governadora Fátima Bezerra admitiu a dificuldade financeira do Estado para executar as emendas impositivas. É sempre bom lembrar, infelizmente, a redução brutal de receitas que nós tivemos em decorrência da mudança de legislação do ICMS feita de maneira irresponsável pelo governo anterior. Isso teve um impacto concreto na questão do equilíbrio fiscal financeiro nosso. Mas estamos fazendo todo o esforço e na próxima semana o Gabinete Civil, junto com a Secretaria da Fazenda, vai se reunir com o líder do governo, o deputado Francisco, e vão, portanto, apresentar o cronograma de liberação, de pagamento das emendas ano 2023 aos parlamentares. E mesmo afirmando que a negociação com os deputados será mediada pela Secretaria da Fazenda, a nova estrutura ainda não foi oficialmente instituída. A proposta do governo é transformar a atual Secretaria de Tributação na nova Secretaria da Fazenda, que além da tributação terá atribuições e competências da Secretaria de Planejamento e Finanças, que com a mudança passará a se chamar Secretaria de Planejamento do Orçamento e Gestão. O objetivo do governo é unificar na Secretaria da Fazenda todas as competências relativas às finanças públicas, mas antes essa mudança precisa ser aprovada no plenário da Assembleia Legislativa. Ou seja, uma supersecretaria, finanças e também tributação, essas duas pastas unidas nessa Secretaria da Fazenda. Ou seja, ao secretário cabe então a missão de receber e de pagar também. Meus amigos, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, cumpriu a agenda no Rio Grande do Norte nesta quinta-feira. Em reunião com a governadora Fátima Bezerra, ele apresentou a nova versão do programa Minha Casa Minha Vida, que vai priorizar áreas já dotadas de infraestrutura, próximas de escolas e de postos de saúde, para a construção de 145 mil novas unidades habitacionais em 2023 em todo o país. A estimativa é de que, com isso, sejam criados mais de 200 mil empregos diretos e indiretos neste ano com as construções pelo Brasil. O ministro não deu dados locais do programa para o Estado, mas prometeu finalizar a construção de cerca de 1.300 moradias que tiveram a construção iniciada ainda durante o governo Dilma Rousseff. Essas moradias são em Natal, São Gonçalo do Amarante e em Mossoró e não foram finalizadas. Vamos ouvi-lo. Que nós fizemos um trabalho em duas frentes. Uma, com o Ministério das Cidades, com o Governo do Estado e com a Caixa Econômica Federal, para poder retomar as obras que estão paralisadas aqui, para fazer com que essas obras, que muitas delas estão com mais de 90%, o que é uma coisa que nos deixa profundamente chateados, como é que essas obras ainda não foram entregues, obras que foram contratadas ainda no governo da presidenta Dilma, e até hoje não foram entregues à sociedade. E aqui dizer para vocês que as pessoas que moram em aluguel,
as pessoas que moram em situação de rua ou as pessoas que moram em áreas de risco, essas pessoas têm pressa. E a gente precisa entregar o quanto antes esses condomínios. Como eu disse para vocês, não tem como nenhum cidadão possa aceitar e admitir que uma obra que já tem mais de 90%, que precisa de pequenos detalhes, não seja entregue. O ministro prometeu também destravar outros 3 investimentos no Rio Grande do Norte: o Protransporte, o Promoradia e também o tratamento de resíduos sólidos através dos consórcios de municípios do Seridó e do Alto Oeste. Jade Filho falou sobre isso, inclusive, em entrevista exclusiva à InterTV, que nós exibiremos amanhã aqui no RN2, tá bom? Gente, a Câmara Municipal de Natal revogou hoje a lei que determinava os termos para a licitação do transporte público na capital. O projeto enviado pela Prefeitura ontem já foi aprovado hoje, inclusive. Sérgio Henrique Santos vai chegar ao vivo para a gente. Serginho, boa noite para você. Rápido, hein? Todo esse processo chegou ontem na Câmara, hoje já foi aprovado. O que aconteceu para que fosse tão rápido assim? E, finalmente, como fica esse processo tão esperado de licitação? Suas informações, por favor. Oi, Ayrton, boa noite para você, boa noite, Rio Grande do Norte. Agora vai haver uma nova licitação do transporte público, porque a legislação anterior, que tratava sobre a legislação, foi revogada hoje. Esse projeto de revogação de toda a legislação anterior da licitação do transporte tramitou hoje em regime de urgência na Câmara. O projeto passou pelas comissões, houve um parecer oral. Essa tramitação em regime de urgência, ela dispensa a tramitação nas comissões, mas foi necessário haver aí o parecer oral das comissões. Então, houve o parecer oral hoje lá na Câmara da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças. Quando chegou na Comissão de Direitos Humanos, o vereador Daniel Valença pediu vistas por um dia ao processo. A oposição tentou aí fazer uma tramitação maior desse processo, só que isso não passou. Esse novo projeto, ele revoga toda a legislação anterior que tratava sobre o transporte público. Natal tinha aprovado 3 leis que baseavam a licitação do transporte público e essas leis foram emendadas, houve 20 emendas lá na Câmara Municipal de Natal. E o que é que acontece? Elas tornaram o processo, segundo os vereadores, pouco interessante para as empresas. Então, houve 2 licitações de transporte aqui em Natal e não houve interessados. E agora, o município vai tomar para si, ele tira da Câmara essa atribuição e vai fazer a licitação por conta própria, estabelecendo como regras, critérios, o que foi estabelecido, o que foi determinado, que consta no estudo feito pela ANTP, a Agência Nacional do Transporte Público, que é uma consultoria que foi contratada pela Prefeitura por R$500 milhão para fazer um diagnóstico do sistema de transporte. Nós passamos a tarde na Câmara, ouvimos vários vereadores, vamos ouvir agora o que disseram 2 deles, um que votou a favor e outro que foi contra essa tramitação. As exigências apresentadas através desta lei fizeram com que houvesse a inviabilidade econômica do sistema de transporte coletivo, ou seja, a exigência de ar-condicionado, câmbio automático, motor traseiro, plataformas de acessibilidade, dentre outras exigências, fazem com que a tarifa que está sendo cobrada hoje seja inviável sob o ponto de vista econômico para as empresas. Consequentemente, a Prefeitura abriu a licitação por 2 vezes e por 2 vezes esse processo foi deserto. A consequência o prefeito está regulamentando o péssimo serviço de transporte público que aí está. Se neste momento o sistema de transporte público está na clandestinidade, a partir de agora está tudo aberto, portas abertas para que a licitação seja algo que regulamente esta situação de caos no transporte público e que garanta essas empresas operar por 10 anos dessa forma, como elas estão operando, tratando as pessoas como se nem gente. E vocês ouviram aí por último o vereador Daniel Valença. O vereador Daniel Valença, que vocês ouviram aí por último, foi um dos 2 que votou contra. Além dele, teve o voto também contrário do vereador professor Robério. Então agora cabe ao município estabelecer as regras e colocar uma nova licitação, publicar um novo edital de licitação e, segundo o líder do prefeito, vereador Hermes Câmara, o prefeito tem pressa e isso deve acontecer muito em breve, embora ele não tenha dito um prazo para isso acontecer. A gente segue acompanhando. Ayrton Freire. Tá bom, muito obrigado pelas informações, Sérgio Henrique Santos. Qualquer coisa, aciona a gente aqui, você volta ao vivo no RN2. O governo do estado firmou um acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Norte para anular o contrato do Espaço Cultural Casa da Ribeira relativo ao Complexo Rampa.
O governo se comprometeu também a instalar o Museu da Rampa em até 12 meses, após a contratação de um plano museológico. A relação entre a Rampa e a Casa da Ribeira é alvo de uma série de questionamentos desde quando o acordo foi realizado entre as partes no mês de outubro de 2021. Em junho do ano passado, o contrato foi suspenso pela primeira vez. O Ministério Público apontou o direcionamento prévio da contratação direta por meio de inexigibilidade de licitação, ou seja, não houve competição com a outra empresa. O acordo previa que a Casa da Ribeira faria a administração do museu instalado no Complexo Cultural, que fica no bairro de Santos Reis. Agora, por meio de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, firmado com o Ministério Público, o governo se comprometeu a cumprir o prazo de 10 dias para rescindir o contrato. Hoje mesmo já comuniquei à Casa da Ribeira sobre o imperativo de nós assinarmos a rescisão, portanto vamos cumprir isso. Já informamos a conta para o retorno do saldo e aí, com a liberação mútua, o Estado fica livre e desembaraçado para buscar novas fontes de financiamento que nós vamos precisar. Ainda de acordo com o Procurador-Geral do Estado, o Museu Histórico da Aviação e da Segunda Guerra Mundial será instalado em 12 meses, após a contratação de um novo plano museológico. Já o saldo da verba captada pelo Espaço Cultural Casa da Ribeira, orçado em mais de R$ 768 mil, segundo o TAC, deve ser creditado para a Fundação José Augusto, para a manutenção do Complexo Cultural da Rampa, além das despesas referentes à rescisão do acordo. A Fundação José Augusto permanecerá com a administração do Complexo Cultural. Nós temos um prazo de 5 meses para apresentarmos um termo de referência do que será o museu, porque para o promotor o que interessa é a gente cumprir um decreto estadual que trata do Museu da Segunda Guerra e o Museu da Aviação. O resto do espaço, restaurante, bares, espaço para recepção, o auditório, isso tudo é de livre discricionariedade da administração. Para ele, o aspecto vinculante no acordo é a existência de um decreto que diz que ali o museu é sobre a Segunda Guerra e sobre a aviação. Nós consideramos isso satisfatório, porque o que nós queremos desenvolver na narrativa é a questão da Segunda Guerra e a questão da aviação. Então, nós acordamos 5 meses para apresentarmos um TR, mais 5 meses para a gente definir o modelo jurídico de exploração desse equipamento. Vai ser uma parceria pública e privada? Vai ser uma exploração diretamente pela administração estadual? Ou vai ser totalmente privatizado? Isso em 5 meses. E em 12 meses nós iríamos instalar o próprio Museu da Segunda Guerra e da Aviação. Então, para nós foram cláusulas bastante satisfatórias. O Ministério Público ainda irá promover a fiscalização das contas do acordo. Caso o Estado não cumpra o acordo, terá de pagar uma multa de R$ 10 mil por mês. A questão da multa é muito mais no espírito pedagógico, porque o promotor já aqueceu conosco que coisas que independem do Estado, por exemplo, um termo de referência. Se nós não encontrarmos logo soluções de técnicos que acolham, a gente vai justificar que, em vez de 5 meses, a gente consegue executar em 8 meses, em 10 meses. Então, esse prazo pode ser estendido, pode ser dilatado mediante as justificativas. Isso também ficou elucidado nessa tratativa. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez, inclusive, a parceria do Ministério Público, que aqueceu em cláusulas que são cláusulas importantes para o Estado do Rio Grande do Norte. A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, que administra o Porto de Natal, anunciou um novo presidente nesta quinta, após o pedido de exoneração feito pelo brigadeiro Carlos Eduardo da Costa Almeida em fevereiro. O Conselho de Administração elegeu por unanimidade Stefferson Ubarana Gomes da Silva. Ele foi empossado no cargo ainda pela manhã. Stefferson é uma indicação do ex-deputado federal Rafael Mota, de quem já foi assessor parlamentar na Câmara Municipal de Natal e também secretário parlamentar da Câmara dos Deputados. O novo presidente da CODERN é advogado com domínio na área do direito administrativo e também de gestão pública. Um auditor fiscal da Secretaria Estadual de Tributação foi agredido hoje enquanto fazia uma fiscalização contra a sonegação fiscal. Isso aconteceu na cidade de Monte Alegre, na região agreste do estado. Ele foi agredido por um homem com um facão e ficou com alguns ferimentos. O auditor foi atendido em um hospital, fez boletim de ocorrência e veio ao ITEP em Natal fazer exames de corpo de delito.
O Sindicato dos Auditores Fiscais do RN e também a Associação dos Auditores Fiscais emitiram uma nota conjunta manifestando solidariedade ao colega e repudiaram a ação de violência. As entidades pediram a identificação, prisão e punição do envolvido ou dos envolvidos. O Corpo de Bombeiros localizou no começo da tarde o corpo de um pescador que desapareceu ontem em Goiânia. Foram 25 horas de buscas. O pescador, identificado por conhecidos como Josimar, havia desaparecido durante uma pescaria com um grupo de amigos na Lagoa do Anequim, bem conhecida em Goiânia, que fica a cerca de 60 quilômetros de Natal. O corpo ainda não foi identificado oficialmente, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Os mergulhadores resgataram a vítima morta dentro da lagoa após as buscas realizadas com a ajuda de outros pescadores da região. O corpo foi removido para a sede do ITEP em Natal para identificação oficial, perícia e também liberação para o sepultamento. Nossos sentimentos à família da vítima. A gente faz um intervalo agora e na volta, a Avenida Felizardo Moura será totalmente interditada neste sábado e domingo. Daqui a pouco você vai saber o motivo e, claro, como fica o tráfego na região. A gente conta já já. Estamos de volta com o RN2 e eu te falava agora há pouco, antes do nosso intervalo, que a Avenida Felizardo Moura vai ser interditada totalmente no fim de semana. Vamos trazer a repórter Franciele Medeiros ao vivo para falar sobre esse assunto. Franciele, boa noite. Então ninguém vai conseguir passar pela via que está em obras nesse final de semana? Suas informações, por favor. Oi, Ayrton, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Apenas o transporte público vai conseguir transitar na Avenida Felizardo Moura durante este próximo final de semana. O bloqueio vai começar a partir das 5 horas da manhã deste sábado e permanece durante todo o domingo. A liberação só vai acontecer na manhã da próxima segunda-feira, dia 15 de maio. Ainda segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, durante a interdição deste próximo final de semana, nem os veículos credenciados estarão autorizados a transitar pela avenida. Nós ouvimos o diretor de planejamento da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Natal, o Nilton Filho. Ele explicou para a gente o porquê, o motivo dessa interdição. Nós vamos assistir. A gente avançou com o recapeamento e recuperação asfáltica da pista que faz sentido Zona Norte, Centro, e agora precisa avançar com essa pavimentação asfáltica no sentido Centro-Zona Norte. No entanto, ele se confronta com o encontro com a ponte de Igapó. Então, como aquela região é por onde passam os veículos e a gente precisa ainda demolir, fazer a recomposição, imprimar e asfaltar, não pode haver tráfego de veículo nesse local, e isso será executado neste final de semana. Somente o transporte público coletivo que será autorizado a passar, e mesmo assim a passagem desse transporte será controlada, porque durante esse processo não pode estar havendo tráfego de veículos para não haver comprometimento da infraestrutura que está sendo implantada. Ainda de acordo com a STTU, durante a interdição vai haver barreiras de fiscalização com o apoio da Polícia Militar, da Secretaria de Mobilidade Urbana e também da Polícia Rodoviária Federal para garantir que essa interdição aconteça realmente. Ainda de acordo com a STTU, a alternativa para os condutores será utilizar os acessos sul do aeroporto de São Gonçalo do Amarante e também a ponte Nilton Navarro. A liberação vai acontecer ali do trecho da Avenida de toda a Avenida Felizardo Moura, na próxima segunda-feira, dia 15 de maio. Ayrton Freire. Muito obrigado, Franciele, pela informação. Então, a partir das 5 da manhã do sábado, como a Franciele Medeiros falava agora, a Felizardo Moura totalmente interditada. Só passa o transporte público, não é? Já fica atento aí, amigo motorista, para pegar outra rota. Na Felizardo Moura não vai dar sábado e domingo, já a partir das 5 da manhã do sábado que vem, ou seja, depois de amanhã. Um homem de 31 anos foi preso por policiais da Delegacia de Polícia Civil de Tibau do Sul pela morte da adolescente Andresa Nascimento, de 16 anos, num crime que aconteceu em 2020, no mês de novembro daquele ano. A jovem ficou 8 dias desaparecida até ter o corpo encontrado em uma área de mata.
O homem preso nesta quinta-feira, de 31 anos, é suspeito de envolvimento na morte de Andresa do Nascimento Marinho, de 16 anos. O assassinato aconteceu em novembro de 2020 e causou grande comoção. Houve, inclusive, protesto na comunidade em que ela morava, que contou com a participação de amigos e familiares. A adolescente passou 8 dias desaparecida, depois que foi vista pela última vez no dia 21 de novembro de 2020. Após sair do trabalho numa lavanderia na Praia da Pipa, Andresa passou na casa de uma vizinha na comunidade Cabaceiras, em Tibau do Sul, para buscar um documento e nunca mais foi vista. O corpo dela foi encontrado no dia 29 de novembro, em uma área de mata em Cibaúma, também em Tibau do Sul. O crime foi investigado como feminicídio e o homem preso tem participação na morte, segundo o delegado. O homem foi preso em Igaraçu, na região metropolitana do Recife. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária no estado de Pernambuco, mandado que foi expedido pela Justiça aqui do estado. A Polícia Civil ainda não divulgou qual teria sido a motivação para o crime. Obtidos elementos de informação que indicam que o Eduardo Nascimento teria, em tese, participado do crime. Na oportunidade, também foi realizado o interrogatório do investigado e, com isso, a Polícia Civil se aproxima do término da investigação. Na época em que morreu, Andresa deixou uma filha de 1 ano e 7 meses. Eu lembro bem desse caso, realmente muito comovente. E a gente segue com as notícias policiais. Um duplo homicídio foi registrado em Extremóis. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira. De acordo com as informações repassadas pelo pai de uma das vítimas, o filho, o Alisson Silva Gondim, de 25 anos, era motorista de transporte por aplicativo. A outra pessoa, que também foi assassinada, foi identificada pelo Instituto Técnico e Científico de Perícia, o ITEP, como Manuel de Souza da Silva, de 45 anos. Os dois foram encontrados em uma estrada carroçável na madrugada desta quinta-feira, em meio a um matagal. De acordo com a Polícia Civil, os dois corpos estavam com as mãos amarradas e com marcas de disparos de arma de fogo. O pai do motorista de transporte por aplicativo relatou ainda que havia conversado com o filho antes do desaparecimento. O Alisson Silva teria dito ao pai que estava pensando em abrir uma conveniência 24 horas e que iria desistir de fazer as viagens. Sem mais notícias do filho, durante a tarde e a noite desta quarta-feira, o pai acionou a polícia, que iniciou as buscas. Ele disse que ainda tinha esperança de encontrar o filho com vida. A motivação do crime ainda é desconhecida. Foi a Polícia Militar que encontrou o carro com a ajuda do pai do motorista. A Polícia Civil esteve na área e iniciou as investigações. Os corpos foram removidos pelo Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, o ITEP. E o caso foi encaminhado à Delegacia Municipal de Extremóis. O inquérito policial foi instaurado e, por enquanto, as informações seguem em sigilo por parte da polícia. 2 homens acusados de integrarem um grupo de extermínio que teria cometido 14 assassinatos em Ceará-Mirim, na Grande Natal, entre a noite do dia 20 e a madrugada do dia 22 de fevereiro de 2017, isso após a morte de um policial militar, foram condenados pelo júri popular. A condenação foi por um dos assassinatos, cuja vítima foi Pedro Henrique da Silva. Os réus foram sentenciados pelo crime de homicídio triplamente qualificado, consumado, com aumento de pena por ter sido praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Os condenados são Diego Cruz da Silva, ex-condenado a 19 anos e 4 meses de prisão, e Creginaldo Costa da Cunha Santos, condenado a 20 anos e 8 meses de reclusão. Um terceiro acusado do crime não foi julgado, porque esse morreu no domingo passado, em decorrência de problemas de saúde. Após o júri, a juíza Eliana Alves Marinho negou aos réus o pedido de recorrerem em liberdade, mas concedeu direito de Creginaldo à prisão domiciliar por causa do estado de saúde em que ele se encontra. A gente faz agora um intervalo rápido e na volta vamos mostrar a vitória do América na primeira partida da final do estadual. Voltamos já. Estamos de volta e teve confronto entre torcidas organizadas em Cidade da Esperança, Zona Oeste de Natal. Isso foi antes do clássico de ontem na Arena das Dunas e foi registrado por câmeras de segurança. Fogos de artifícios,
pedras, além de armas artesanais e explosivos caseiros, foram usados pelos integrantes das torcidas organizadas. No estádio, 11 mil torcedores acompanharam a partida, todos de uma única torcida, a torcida do América. Ninguém foi preso. As pessoas que aparecem nesse vídeo correndo são integrantes de torcidas organizadas. Entre eles, um homem de camisa laranja aparece correndo com um pedaço de madeira na mão. Na mesma direção, vários motociclistas também aparecem nas imagens. Nesse outro vídeo, além da correria, explosivos e gritos são ouvidos. Joga bomba! Só sabe jogar bomba, olha! A confusão deixou os moradores da rua Silvio Caldas assustados. O confronto entre os torcedores do América e do ABC aconteceu ontem à noite no bairro Cidade da Esperança, na zona oeste de Natal, momentos antes do clássico na Arena das Dunas, e foi registrado por câmeras de segurança. Fogos de artifícios, pedras, além de armas artesanais e explosivos caseiros, foram usados pelos integrantes das torcidas organizadas. Era muito rapaz, um brigando um com o outro, jogando no pé, era um desmanteiro mais feio do mundo. Foi o jeito a gente correr tudo para dentro de casa, e ficar com as portas fechadas. Quando eu vi o barulho, já entrei, fechei o portão e eles passaram aí, né? Aí eu fiquei aqui só observando o portão, né? Fechado, que não vou sair, né? Claro, né? As cenas foram registradas minutos antes do clássico estadual que aconteceu na Arena das Dunas, pela decisão do Campeonato Potiguar. No estádio, 11 mil torcedores acompanharam a partida, todos de uma única torcida, a do América. O jogo teria sido motivo para a briga entre as torcidas organizadas. Ninguém foi preso. A medida de torcida única foi adotada no ano de 2022, com o objetivo de reduzir os confrontos entre os torcedores e garantir a segurança de quem frequenta os estádios de futebol. Em abril deste ano, uma audiência pública na Assembleia Legislativa reuniu representantes dos clubes, do Poder Judiciário, das forças de segurança do Estado e das torcidas organizadas, para debater o fim da torcida única nos clássicos entre ABC e América. E agora o lado bom do futebol, que é a bola rolando. Vamos logo ver o gol do América, então. Com essa falha da defesa do ABC, um presente, né? O América marcou o gol da vitória por 1-0 na primeira partida das finais do estadual. Reveja aí o gol de Gabriel Silva. Olha aí, gol que dava ao time alvirrubro a vantagem de jogar pelo empate na quarta-feira da semana que vem no estádio Frasqueirão para ser campeão potiguar. O ABC, meus amigos, não vence já há 8 jogos, então fica essa esperança da torcida americana, não é, de jogar pelo empate para conquistar o título, e a torcida do ABC, então, para que o ABC reverta a situação, consiga uma vitória no estádio Frasqueirão. Meus amigos, muito obrigado pela companhia nesta noite, a gente se vê ainda ao longo da programação da Inter TV, e amanhã cedinho tem Bom Dia RN por aqui. Boa noite.